Sejam bem-vindos ao Curiosidades do Mundo. Neste vídeo vamos falar sobre o misterioso incidente de Roswell. Antes de começar, gostaria de pedir o seu apoio ao canal, inscrevendo-se, dando like e comentando para o canal crescer e trazermos mais vídeos curiosos para você. O incidente de Roswell é um dos casos mais emblemáticos relacionados a OVNIs e teorias sobre vida alienígena. Ele ocorreu em 1947, na cidade de Roswell, no estado do Novo México, e envolve uma série de acontecimentos que, até hoje, despertam a curiosidade de milhões de pessoas ao redor do mundo. Vamos mergulhar fundo nos detalhes do que aconteceu, como surgiram as teorias, as reações do governo dos Estados Unidos, e como isso impactou a cultura popular e a ufologia. O início do mistério, um achado inesperado. Tudo começou no início de julho de 1947, quando um fazendeiro local, Mac Brazel, encontrou destroços estranhos em sua fazenda, localizada perto de Roswell. Ele havia escutado um grande estrondo dias antes, durante uma tempestade, e ao verificar o que havia ocorrido, encontrou pedaços de um material muito incomum. Segundo Brazel, os destroços pareciam ser de um tipo de metal que ele nunca havia visto antes. Eram extremamente leves, mas impossíveis de rasgar ou dobrar. Havia também pedaços de algo que se assemelhava a borracha e tiras de madeira, mas tudo parecia muito diferente de qualquer tecnologia que ele conhecia. No dia 8 de julho de 1947, o oficial de Relações Públicas da Base Aérea de Roswell, Walter Alt, emitiu um comunicado oficial afirmando que um disco voador havia sido recuperado na área rural de Roswell. Essa declaração foi suficiente para incendiar a imaginação do público. A notícia se espalhou rapidamente e foi manchete em vários jornais locais e nacionais. A rápida mudança de narrativa. Porém, apenas algumas horas depois, o governo recuou. A Força Aérea dos Estados Unidos emitiu uma nova declaração, dizendo que o que havia sido encontrado não era um disco voador, mas sim um balão meteorológico que havia caído na fazenda de Brazel. Eles apresentaram fotos dos destroços, nas quais um militar, o Major Jesse Marcel, que inicialmente participou da investigação, posava ao lado do que pareciam ser restos de um balão convencional. Para muitos, essa mudança abrupta na narrativa foi extremamente suspeita. Afinal, como uma equipe de militares treinados poderia confundir um simples balão meteorológico com um disco voador? Esse mistério alimentou ainda mais a desconfiança da população, e teorias começaram a surgir. O que foi o Projeto Mogul? Em 1994, quase 50 anos após o incidente, a Força Aérea dos Estados Unidos divulgou documentos explicando que os destroços encontrados em Roswell faziam parte de um programa ultra-secreto chamado Projeto Mogul. Esse projeto envolvia o lançamento de balões especiais equipados com microfones para detectar explosões nucleares soviéticas na atmosfera. Os balões do Projeto Mogul eram bem diferentes dos balões meteorológicos comuns, e essa tecnologia secreta, segundo o governo, teria causado a confusão inicial. Os destroços encontrados por Mac Brazel eram, supostamente, partes de um desses balões de alta altitude. Além disso, o governo afirmou que a confidencialidade do projeto na época fez com que fosse necessário criar uma história de cobertura, o que resultou na confusão com a ideia do disco voador. Teorias alienígenas, corpos e acobertamento. A explicação oficial do governo, porém, não foi suficiente para convencer todos. Ao longo dos anos, surgiram várias testemunhas que afirmaram ter visto mais do que apenas destroços. Muitas pessoas relataram que, além dos fragmentos do balão, corpos alienígenas foram encontrados no local da queda e levados para uma instalação militar. Um dos relatos mais famosos veio de Glenn Dennis, um ex-funcionário da funerária de Roswell. Ele afirmou que, na época, recebeu um pedido inusitado de alguém da base militar local. Queriam saber se ele poderia fornecer pequenos caixões hermeticamente fechados. Dennis também contou que uma enfermeira da base, com quem ele tinha amizade, o teria confidenciado que viu os corpos de seres não humanos sendo examinados em segredo. Segundo essa versão, os corpos eram pequenos, com cabeças desproporcionalmente grandes e olhos negros. Anos depois,
Dennis foi um dos muitos entrevistados sobre o caso para um documentário televisivo. Essas histórias de corpos alienígenas só serviram para fortalecer a ideia de que o governo dos Estados Unidos estava escondendo a verdade sobre o que realmente aconteceu em Roswell. O suposto acobertamento virou combustível para teorias de conspiração que até hoje são amplamente discutidas. Área 51, outra peça do quebra-cabeça. As suspeitas sobre acobertamento governamental ganharam ainda mais força com a crescente fama da Área 51, uma base militar secreta localizada no estado de Nevada. Acredita-se que a Área 51 seja um centro de pesquisa altamente confidencial onde, supostamente, o governo conduz estudos sobre tecnologia alienígena e mantém os destroços de naves extraterrestres, incluindo, talvez, a nave que caiu em Roswell. Embora o governo dos Estados Unidos tenha confirmado a existência da Área 51, eles sempre negaram qualquer envolvimento com vida alienígena. No entanto, o sigilo em torno das atividades da base só aumenta as especulações. Documentários, entrevistas e contradições. Ao longo das décadas, o incidente de Roswell foi tema de inúmeros documentários, livros e entrevistas. Um dos mais impactantes foi o documentário transmitido na década de 1990, que apresentava uma suposta autópsia alienígena. O vídeo, que mostrava médicos examinando o corpo de um ser estranho, foi divulgado como sendo uma filmagem real feita após a queda de Roswell. No entanto, mais tarde, foi provado que o vídeo era uma farsa criada para gerar polêmica e publicidade. Mesmo assim, surgiram muitos relatos conflitantes. Por exemplo, o Major Jesse Marcel, que havia sido um dos primeiros a investigar os destroços, mais tarde declarou em entrevistas que acreditava que o que encontrou não era de origem terrestre. Marcel sempre afirmou que as explicações dadas pela Força Aérea não condiziam com o que ele viu no local do acidente. O impacto na cultura popular. O incidente de Roswell se tornou uma lenda viva e teve um impacto profundo na cultura popular. Ele inspirou filmes, séries de TV, livros e até músicas. Séries como Arquivo X e filmes como Independence Day frequentemente exploram a ideia de que o governo esconde a verdade sobre OVNIs e alienígenas. Roswell, por sua vez, se transformou em uma meca para os entusiastas de OVNIs, com seu próprio Museu Internacional de OVNIs, festivais e uma economia local que gira em torno do turismo alienígena. Afinal, o que realmente aconteceu em Roswell? O que exatamente caiu em Roswell em 1947? Até hoje, essa é uma questão sem resposta definitiva. As explicações oficiais falam de balões do projeto Mogul, enquanto teorias mais fantásticas sugerem a queda de uma nave alienígena. O caso Roswell é um exemplo de como mistério, especulação e acobertamento podem se misturar para criar uma das maiores histórias não resolvidas da era moderna. Independentemente da verdade, o incidente de Roswell segue sendo um símbolo de nosso fascínio pelo desconhecido e pelas possibilidades de vida além da Terra. É um caso que desafia nossa imaginação e, ao mesmo tempo, nos lembra que o universo pode ter muito mais a oferecer do que estamos preparados para entender. Se gostou do vídeo, inscreva-se no canal, deixe seu comentário e like para o canal crescer e continuar a trazer assuntos curiosos para você.